naquela oração antiga. Poder viver o teu chamado era o que eu queria. O desânimo era tanto, lembro bem do que eu sentia. A palavra liberada era o que eu tinha. Eu amo esse louvor. E quando ele fala assim, que tudo que eu queria, como se estivesse contando a minha história através desse louvor. E quando ele diz tudo que eu queria era fazer. Mas aí eu lembrei que eu tinha uma palavra liberada sobre a minha vida. E às vezes, tem um versículo que eu gosto muito de dizer assim, que a gente não deve se guiar por vista, né? Não pelo que a gente vê. E aí me lembra muito tempo em que eu vivi, minhas filhas ainda pequenas, né? Um tempo maior, mas mais escassez e mais dificuldade foi com Yasmin, né? Quando Esther chegou já foi bem diferente. A gente já tinha uma casa, a gente já tinha um lugar para chamar a gente, eu já tinha uma profissão, a qual eu poderia manter a casa. O pai dela sempre nos ajudou. Mas aí eu fico pensando, eu sempre tive uma palavra liberada. E eu vou soltar o resto da música. E como ela fala comigo. Nada era concreto. Eu era só um projeto. Só um projeto. Mas ainda bem que Deus era o autor. E a obra que sou eu, Ele mesmo assinou. Tudo era incerto. Muito incerto. Foi longo esse deserto, mas eu me apeguei no que Deus me falou. Meu respeito. Canta comigo, canta. E eu que não tinha mais nada. Nada. Só uma palavra. Mal sabia eu que isso era tudo que Era tudo que eu precisava. Eu não precisava de mais nada. Se você tem uma palavra, cria nela. tem poder pra levantar nada como eu. Projeto que deu certo pelas mãos de Deus. Dentro do meu testemunho, se eu for contar, eu não era para estar aqui, porque eu não era nem para estar viva. Mas Deus teve Ele tinha um projeto, né? E eu era o projeto, eu era rascunho do projeto dele. E ele me via dentro do projeto que ele criou. E eu me via dentro da minha natureza caída. E hoje eu ia falar sobre fé. E eu comecei a gravar o vídeo, depois desisti. Ele fala que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então eu tinha uma palavra. Deus sempre falou comigo que ia mudar a minha história. Deus sempre falou comigo que ia me levar a outros lugares. Deus sempre falou comigo. Hoje eu estava aqui avaliando. Eu passei em 5 faculdades públicas, em cursos diversos. Pública. Eu passei em nutrição. Fiz só um período, parei, devido a coisas pessoais. Eu fiz pedagogia numa faculdade municipal, eu fiz filosofia pela federal, eu passei em direito na municipal e eu passei em zootecnia no IFES. E sem falar assim, muitas bolsas, eu tive bolsas integrais e parcial, eu tive 19 bolsas, 9 delas eram integral, em várias áreas, psicologia, serviço social. Que eu fazia, né? Eu sonhava, mas eu não tinha certeza nem do que eu queria. Eu sempre sonhei em ser médico veterinário. Eu consegui uma bolsa também, mas Deus me levou para outros lugares. E eu quero dizer que assim como eu tive uma palavra para Deus mudar a minha história, e às vezes você acha que você está no fundo do poço, e você acha que você não tem condições financeiras, que você é sozinha, ou que você é sozinho, que você tem um vício, eu quero dizer para você que Deus muda histórias. Eu sou exemplo vivo disso. O que você viveu serviu para mudar o seu caráter, moldar o seu caráter, né?
Deus estava forjando o nosso caráter. E é muito maravilhoso quando eu ouço esse louvor, o quanto ele fala comigo. Deus muda histórias. Deus muda. Eu sempre me pego pensando. Uma oração que eu falo assim, Jesus, o que eu quero é te servir. Viver o seu chamado, ver na totalidade que o Senhor tem para a minha vida. Eu tenho vivido isso hoje. Às vezes eu sentava e chorava. Eu sentei muitas vezes no banheiro e chorava. Mas eu sabia que eu tinha uma palavra. E eu acreditava nessa palavra, você acredita? Eu acreditava nessa palavra. Nada. Você também é um projeto. E o Senhor é o autor. E Ele tem algo extraordinário para a sua vida. Eu sei que em muitos momentos a gente se sente meio perdido, mas Ele tem. Então não olhe para a sua dor, para as suas dificuldades. Lembra que Ele te escolheu, não foi você. E que Ele vai cuidar de você. Tira os olhos da sua dor e coloca sua mente. Creia. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Creia. Ah, Lucimar, mas eu não tenho fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Paulo diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir a palavra. Caraca, esse louvor fala muito comigo. Muito. E me leva para este lugar. Então eu quero convidar você a entender e a ouvir que tem uma palavra liberada sobre a sua vida e que Deus tem te chamado para viver o extraordinário dele, um novo tempo, que não é novo porque ele já conquistou na cruz do Calvário. Você não é um projeto abandonado. O Senhor nunca te abandonou. Você é algo do coração de Deus. Só ativa a palavra que foi liberada sobre a sua vida. Tenha um bom dia.